Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. É bom ver o nosso irmão Rogério aqui, né? A nossa irmã Cristina, recuperados. Não, glória a Deus. É bom demais, né? Deus é bom demais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel e Ele tem cuidado de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 25, e nós vamos ler os versículos de 1 a 14. Jeremias, capítulo 25, dos versos de 1 a 14. Amém? Você já achou? Vamos ler juntos? Vou ler e a igreja acompanhe. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vô-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, nos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal nenhum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Pai, essa é a Tua palavra, e nós nesse momento rendemos os nossos corações a Ti e pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que venha iluminar os nossos corações, iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós não vamos conseguir fazer aqui uma apresentação, nosso data show deu um pequeno probleminha, mas a nossa irmã Natália eu mandei as imagens para a irmã Natália, e ela está tentando, de alguma maneira, disponibilizar lá no nosso grupo de WhatsApp.
o tema, o título do nosso estudo de hoje é Da Glória à Ruína. O período dos reis, dos profetas e o cativeiro babilônico. Esse período, a gente vai fazer aqui, o nosso objetivo é fazer um panorama desse período, porque é um período de aproximadamente 500 anos. Então, para a gente compreender, para a gente estudar mais a fundo, é necessário que a gente leia os livros de 1º e 2 Samuel, o livro dos Juízes, o livro de Reis, 1º e 2 Reis, os livros dos profetas que profetizaram nesse tempo. Então a gente vai fazer aqui um panorama, né, para a gente ter uma perspectiva das características desse tempo, dos principais acontecimentos e como tudo foi aí ocorrendo aí até desde o início, né, da monarquia, do reinado de Saul, quando Saul foi ungido rei, até a entrada do povo no cativeiro babilônico, né, quando o povo perdeu a terra prometida, saiu da terra prometida, levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, esse período, ele tem ali um desenvolvimento histórico-político de Israel. Né? A gente vai fazer uma revisão. Na aula passada, a Karina falou sobre, eu não lembro o tema, mas sobre os juízes, não foi isso? Foi sobre os juízes. Então, o período dos juízes, que foi o período anterior ao início da monarquia, ele teve como característica, nossa irmã Karina trouxe na semana passada, um período que foi marcado por pecado e corrupção. Ele foi marcado também por muita confusão, porque era um período em que tinham ali uns líderes chamados por Deus, mas era um período em que a gente pode falar que era um período de anarquia, porque a própria Bíblia fala que cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que achava que era certo. Então, a gente pode falar que era um período de anarquia, cada um fazia o que bem entendia. É isso que diz lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Não é que fazia o que era certo, mas fazia o que achava mais certo. Não havia ali, no período dos juízes, uma boa liderança, nem política, nem espiritual. A gente vê que o próprio sacerdócio israelita estava em decadência. A gente vê ali o sacerdote Eli tendo problema com os seus filhos, Ófni e Finéias. E ali o sacerdócio numa decadência. Os filhos de Eli usavam o sistema sacrificial para o seu próprio benefício. Eles corromperam. E quando Eli chama a atenção, ele sabe de tudo o que está acontecendo, ele chama a atenção dos filhos, eles não se arrependem. Eles continuam fazendo aquilo que não deveria fazer. Eles eram imorais, eles tiveram ali, né, atos de imoralidade. Eles se recusavam a ouvir a advertência de Eli, do seu pai, o sacerdote. Então não tinha nenhuma liderança, no tempo dos juízes, nem uma liderança política boa, nem uma liderança espiritual. Estava tudo com problema. Nesse período, ali onde o povo de Deus, as tribos estavam inseridas, os grandes impérios, o Império Babilônico, o Império do Egito, o Império Assírio, estavam também em decadência. Esses impérios, nesse momento específico, não eram uma ameaça para o povo de Israel. A verdadeira ameaça para o povo de Israel eram os povos vizinhos. Se você ver, a gente tem um mapa aqui que vai ser disponibilizado para a igreja. Tem um mapa que mostra ali a tribo de Judá ocupando toda uma faixa ali do mar Mediterrâneo. Mas logo de seguida, os filisteus, eles entram naquele lugar e eles passam a ser os principais adversários do povo de Deus. Então, os grandes impérios nesse momento não eram o problema para Israel. Os grandes adversários eram os povos que foram acampando ali, foram ocupando
a vizinhança ali, na região vizinha ao povo de Deus. Então a nossa irmã Karina falou que tinha um ciclo vicioso nesse tempo, né? Qual era o ciclo vicioso? Deus estabelecia um juiz, que era um homem de Deus, um libertador, chamado para libertar o povo, né? Porque o povo tinha pecado e tinha lá, né, sofrido as consequências do pecado. Deus levantava um juiz, o povo tinha vitória, era liberto, mas aí depois o juiz morria, e aí o povo se desviava de novo do seu caminho, caía em pecado. Em função disso, eles suscitavam a ira de Deus, e aí, de novo, sofriam as consequências, clamavam a Deus, Deus ouvia o povo, levantava um novo juiz, e esse ciclo ficava acontecendo, né? Onde o povo caía em pecado, clamava a Deus, Deus ouvia o clamor, estabelecia um juiz, era liberto, e esse ciclo, ele aconteceu constantemente. Se você ler o livro dos Juízes, esse é o resumo do livro dos Juízes, onde Deus vai levantando homens para libertar, e o povo, depois que o juiz morre, cai em pecado. Então, depois do sacerdócio de Eli, tendo acontecido esse problema, com os filhos de Eli tendo se corrompido, abandonado, né, aquilo que o Senhor havia falado, Deus levanta Samuel. Deus julga a casa de Eli e fala: vocês não vão continuar, e ele estabelece Samuel. E Samuel exerce uma liderança em Israel, só que Samuel também tem problema com os seus filhos, porque os filhos de Samuel também se corromperam. E aí os homens chegam para Samuel estava envelhecido, e falam: olha, você já está velho, os seus filhos não seguiram o caminho que você seguiu, não obedecem ao Senhor. E aí eles começam a pensar: nós temos um problema, né? No tempo dos juízes, o povo de Israel andava como uma comunidade tribal, não tinha uma liderança centralizada, né? Os juízes, de forma geral, eles não eram uma liderança que comandavam unificadamente todas as tribos. Às vezes era um problema pontual com uma determinada tribo. Então, aquele juiz comandava aquela região, Deus levantava aquele juiz, resolvia aquele problema, libertava o povo. Não tinha uma liderança unificada, né? O povo de Israel nesse momento. Então, diante dos problemas que eles estavam enfrentando, especialmente os filisteus, eles começam a pensar assim: como é que a gente vai unificar os nossos esforços nas batalhas que a gente tem? Porque o povo vai lá e avança numa tribo, toma uma tribo, a gente tem problema, como é que a gente vai unificar as forças? Por que nós temos fracassado na conquista total da terra? Josué entra com o povo na terra prometida, mas quando Josué morre, eles têm ainda lugares para serem alcançados, lugares para serem tomados, mas ao invés disso, eles fazem acordo com os povos, e por isso tem problema depois. Então, por que a gente tem fracassado? Como promover uma resistência eficaz contra os inimigos? Qual é o problema? Qual é o nosso problema? E como a gente pode resolver isso? Meu irmão, não sei se você... Com certeza a gente consegue fazer uma associação do tempo de Israel com o nosso tempo. A gente passa por inúmeros problemas, né? Pessoais, mas a gente também passa por inúmeros problemas na nossa nação. E hoje, nas nações. Você consegue pensar numa solução para esse problema? Para os problemas? Por exemplo, nós temos um problema político. Alguém pode levar um microfone lá para o seu Alexandre, por favor? Um diácono que esteja aí, alguém que possa... Nós temos um problema político, por exemplo. Você consegue resolver um problema de governo do nosso país? Você consegue dar uma solução? Falar assim: olha, eu tenho a solução. A gente geralmente determina, né? Olha, se acontecesse isso aqui, problema resolvido. A gente faz isso. Israel também fez isso. Eles encontraram uma solução para o problema, entre aspas, né? Deixa só o nosso irmão, o presbítero Renato, chegar ali com o microfone.
no nosso irmão Alexandre. Então pensa aí se você, diante de todos os problemas, se você, pelo menos se você hoje não consegue decretar um resultado, uma solução, se em algum momento da vida você não falou, a solução é essa, a solução é aquela, né? Se, por exemplo, em relação à política, né? Se um for eleito ou se outro for eleito, é a solução. Quantas vezes a gente já não fez isso? Pode falar, irmão Alexandre. Bom dia. Bom dia. Até a subida, né, de Moisés ao Monte Sinai, quando Moisés desceu com a tábua dos mandamentos de Deus, não havia nada estipulado, né? A partir desse momento, existe, né, alguma coisa estipulada sobre os pecados, né, o que Deus não queria que nós fizéssemos, ok? Então, eu acho que não são os nossos problemas que justificam a gente pecar contra Deus. A gente pode ter um momento político, a gente pode ter um momento financeiro, a gente pode ter um momento sentimental, né? Mas isso não justifica os nossos erros junto a Deus. Entendeu? Independente do problema que a gente esteja vivendo, a gente tem que se vigiar, né? A gente tem que estar atento, né, a tudo aquilo que acontece nos nossos momentos, no dia a dia. Amém. Na verdade, Deus já tinha uma aliança lá com Adão e Eva, e a aliança foi quebrada, né? Tanto que Adão e Eva pecaram. Antes de chegar lá a lei de Moisés, as tábuas da lei, já tinha pecado. Então, tinha uma aliança de Deus que foi quebrada, né? Um relacionamento de Deus com Adão e Eva, uma aliança que foi quebrada. Mas o que a gente está querendo trazer, senhor Alexandre, a gente vai chegar mais à frente, é que existe uma relação entre pecado e aquilo que acontece, as consequências do pecado, né? Existe uma relação. Nesse momento, Israel encontrou uma solução para o problema. Eles acreditaram que existia uma solução, e a solução era a mudança de governo. Foi essa solução que Israel encontrou. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Eles se viram para Samuel e falam assim: queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. A solução encontrada pelo povo de Israel foi a mudança de governo. Quem eles queriam que deixasse de governar? Quem é que vinha os governando? Os juízes? Samuel? Eles viviam sobre o governo do próprio Deus. Era a teocracia, onde Deus era o próprio líder, o próprio governante, aquele que ia à frente das batalhas. Mas eles, nesse momento, eles decidem mudar de governo. Inclusive, o que eles fazem é rejeitar o governo de Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. E o Senhor disse a Samuel, Samuel fica entristecido. Samuel então ora ao Senhor e fala, olha, vai falar com Deus, e Deus fala, olha só, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Essa foi a solução encontrada por Israel, mudança de governo, que Deus deixasse de os governar para que eles pudessem ter um outro governo, ou seja, da teocracia à monarquia. Samuel diz a ele quais seriam as consequências da monarquia, tudo o que ia acontecer, mas eles falam, não, a gente quer um rei, assim como os outros povos. Eles tinham o melhor, mas eles olharam para fora, não conseguiam enxergar, depois de Deus ter os libertado do Egito, ter chamado Abraão, no meio de um povo cheio de pecado, um povo perdido, de um povo pervertido, feito uma aliança com Abraão, estabelecido um povo, ter liberto o povo do Egito, feito inúmeros milagres, tê-los perdoado pelos seus pecados, restaurado várias vezes. Nesse momento que eles olham para fora e falam, a gente quer ser igual aos outros, a gente quer ser governado assim como os outros povos são. Foi essa a solução encontrada por Israel. Então, nós temos aqui o início da monarquia, porque então Deus levanta um homem chamado Saul para ser o primeiro rei
de Israel. E Saul, a princípio, ele foi um bom líder militar, ele libertou, ele venceu batalhas, né, ali para o povo de Deus. Ele venceu os filisteus, sucesso na batalha contra os filisteus, e ele conseguiu também proteger as fronteiras de Israel lá contra o povo contra o rei Moabe, Amon, Edom e também contra a Síria. Você vê isso em 1 Samuel 14, capítulo 14, versículos 19 a 23. Mas Saul logo demonstrou qual era o seu coração, o que habitava no seu coração. Saul roubou o papel do sacerdote, ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Saul fez um voto de fome, ele estava numa batalha, ele fala assim: ninguém come até que essa batalha acabe. O povo passou um sufoco de fome, e quando acaba a batalha, o povo come carne com sangue. O filho de Saul, Jonatas, não sabia da aliança, vai lá e durante o voto come mel. Saul então quer matar Jonatas, e só não faz isso porque o povo o impediu, fala: não, ele não sabia. Ele ia cometer um assassinato contra o seu próprio filho, porque o filho tinha quebrado uma aliança que nem sabia que ele mesmo havia feito. Esse era o coração de Saul. Saul desobedeceu a Deus, não destruindo os amalequitas. Deus fala assim: olha, você vai lá, você vai destruir tudo. Eu não quero nada, nem os animais, você vai acabar com tudo. Mas Saul faz uma coisa boa, é uma bênção. Ele vai lá, pega um pouco dos animais, sabe o que ele faz? Oferece em sacrifício a Deus. Que bênção, né? Sacrificar para o Senhor. Só que Deus falou para ele destruir, e ele não destrói, e oferece ao Senhor, e oferece a Deus aquilo que Deus não queria que fosse oferecido. Esse era o coração de Saul. E por isso, né, ele não espera Samuel chegar, e ele vai lá e sacrifica, ele faz tudo errado. E é por isso que Samuel chega diante dele e fala assim: olha, Deus estava procurando alguém segundo o seu coração. Samuel fala para Saul: e porque você não foi um homem segundo o coração de Deus, Deus agora rejeita você e a sua casa. E aí, né, Samuel unge Davi como rei. Davi, a gente conhece a história de Davi, a história vai se desenrolando, a gente sabe dos conflitos que Davi e Saul tiveram, né? Davi inúmeras vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz em obediência ao Senhor, porque ele era ungido de Deus, o rei ungido do Senhor. Inclusive Davi tem um homem que mata Saul, né? Numa batalha lá, Saul morre, ele mesmo se lança sobre a sua espada, mas não tinha morrido. E tem um homem que chega lá e Saul fala assim: olha, me mata, porque eu estou aqui, ainda estou vivo. E ele vai lá e acaba o serviço. Quando ele vai contar a história para Davi, Davi fala assim: você matou o ungido do Senhor, não era para você ter feito isso. E aí os homens de Davi aplicam a pena capital sobre esse homem, né? Ele morre porque havia matado Saul. Mas Davi então é levantado rei. Num primeiro momento, Davi reina só sobre Judá. Houve uma divisão. A família de Saul continuou ali conflitando com Davi, né? Inúmeros conflitos com os homens de Davi. Mas depois de um tempo, Davi unifica o reino e passa a governar sobre todo o Israel. Davi era um homem que buscava seguir os propósitos de Deus, diferente de Saul. Em seu reinado, ele não apenas protegeu as fronteiras de Israel, como havia feito Saul, mas ele foi além disso. Davi deu o início ao Império Israelita, né? Davi quis construir o templo. Ele falou: Senhor, agora eu tenho um palácio, e eu quero também fazer uma casa para o Senhor. Mas Deus fala para Davi assim: você não vai fazer. Eu não te chamei para isso. E Davi poderia ter feito como Saul, né? Não, mas é um templo para o Senhor, é a casa de Deus, vou fazer. Davi obedece ao Senhor. Ainda que ele tivesse em seu coração o desejo de fazer uma casa, um templo do Senhor, Deus fala para ele não fazer e ele não faz. Quando Davi pecou,
e foi confrontado pelo profeta de Deus, ele se arrependeu, diferente de Saul. Quando Samuel chega para Saul e fala: rapaz, você pecou, e ele começa a dar uma série de desculpas, ele fala: não, mas eu estou sacrificando para Deus. E Samuel reforça a advertência, e Saul falou: não, mas eu falei, e o povo é que quis fazer. Ele vai dando uma série de justificativas, de desculpas, mas Davi, quando é confrontado, se arrepende diante de Deus. Davi, segundo rei de Israel, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22, é o que diz a respeito de Davi, né? Davi então morre, Salomão assume, são os 3 primeiros reis, e foi no reinado de Salomão em que Israel alcançou o seu auge do poder militar e político, né? Era tanta riqueza, os outros povos ficavam abismados com tantas maravilhas, né? Com tanta riqueza, inclusive vinham visitar Salomão. Um homem que recebeu de Deus uma sabedoria especial, foi isso que ele pediu a Deus. O que você quer? Eu quero sabedoria. E Deus deu, né? Foi designado, ele, filho de Davi, designado por Deus para construir o templo em Jerusalém, e o fez, né? Mas Salomão desobedeceu a Deus. Ele se uniu com mulheres de outros povos. E por isso, por ter se unido, feito alianças, ele foi influenciado pela apostasia dessas mulheres. Essas mulheres adoravam a outros deuses. E ele foi influenciado por essas mulheres. E já na sua velhice, ele quebrou a aliança que havia feito com Deus. Deus falou assim: ó, se você andar nos meus caminhos. Mas Salomão, ele quebrou a aliança que havia feito com Deus, e ele incorporou culto a outros deuses, e aí foi o começo do fim do Império Israelita. Porque logo após a sua morte, o Império se dividiu. Eu vou tentar correr, dar uma caminhada aqui, mas para a gente avançar, por causa do nosso tempo. Depois de Salomão, o reino se divide. Houve um conflito ali. Eles queriam que os impostos, né? Eles começaram a se achar oprimidos. E então, algumas tribos, 10 tribos vão embora. Se dividem, né? E o reino é o começo do reino dividido. O reino do norte de um lado e o reino do sul do outro. Então, Judá é o reino do sul, tendo por capital Jerusalém, e Israel é o reino do norte, tendo por capital Samaria. E é para essa palavra que a gente leu, é para esses 2 reinos. Lembra que Jeremias falou assim: olha, eu vou mandar um império lá para o reino do norte e ele vai ser tomado. E vai vir um outro império aqui para o reino do sul e ele também vai ser tomado. Porque vocês não ouviram a minha voz. Então, nós temos inúmeros reis, né? O reino do norte teve 19 reis e o reino do sul teve 20 reis sobre eles. O reino do norte, em 722 a.C., foi dominado pelo Império Assírio, né? Quando foram deportados, e o reino do sul, reino de Judá, foi dominado pelo Império Babilônico em 586 a.C., quando Jerusalém e o templo foram destruídos e grande parte do povo levado cativo. Nós temos 2 tipos de reinos, de reis. Tem 2 frases que na Bíblia resumem que tipo de rei era aquele que estava governando sobre o povo. Você vai ver nos versículos, se você pegar ali, né, o livro dos reis, 1º e 2º, você vai ver que vai começar um novo rei é estabelecido. Aí o texto começa assim, logo no início, em geral, né? Fez o que era reto perante o Senhor. E outros reis começa assim, fez o que era mal perante o Senhor. Então o rei ou seguia aquilo que Deus havia estabelecido, né, em obediência a Deus, ou fazia aquilo que era mal. O problema é que o reino do norte não teve um rei sequer que seguiu o que era bom. E o reino do sul, que tiveram
né, que teve ali 20 reis, apenas 5 fizeram o que era bom. Todos os outros fizeram o que era mal, né? Fazer o que é bom não significa que aqueles reis eram homens perfeitos. Significa que eles eram homens tementes a Deus. Eles tinham seu coração voltados para abençoar o povo. Eles eram homens comprometidos com a justiça. Eram homens que, quando pecavam, reconheciam os seus pecados e se arrependiam. A gente vê Josias, quando pega o livro da lei e ele vê tudo o que havia acontecido, ele fala: a gente pecou, a gente precisa se consertar. Eram homens que se arrependiam dos seus pecados. Eram homens que demonstravam a dependência de Deus. A gente tem como exemplo Davi, Joás, Ezequias e Josias. E os homens que fizeram mal, que era mal perante o Senhor. Homens desobedientes a Deus, não reconheciam os seus pecados e principalmente pervertiam o culto ao Senhor. O que eles faziam era adorar outros deuses. A gente olha para o texto, meu irmão, não deixe de ler a Bíblia. Você vai ver que Josias vai rodando a terra e por onde ele vai tem culto a outros deuses, tem imagens a outros deuses, tem gente adorando. É isso que estava acontecendo. Homens que pervertiam o culto ao Senhor. E é nesse tempo, por isso que o tema da lição é os reis, os profetas e o cativeiro babilônico. É nesse tempo que nós temos o ministério profético. Nesse tempo que os profetas, eles vão ali, trazendo a palavra de Deus. E nós não vamos falar de profeta, porque são tantos, a gente não teria tempo para isso. Mas o ministério profético, o que os profetas faziam? Os verdadeiros profetas, porque no meio deles haviam ali os falsos profetas. Mas os verdadeiros profetas eram homens usados por Deus para advertir as autoridades, os governantes, os líderes, quando eles se desviavam de Deus. A gente vê Natã fazendo isso com Davi. Rapaz, você pecou, você adulterou, você mandou um homem para ser morto. A gente vê Samuel falando com Saul: você pecou. Os profetas repreendiam e exortavam também o povo pela infidelidade a Deus. Os profetas, no momento de crise, também eram homens que encorajavam o povo. A gente vê Jeremias fazendo isso. Um povo cativo e Jeremias falando assim: tenham esperança porque Deus vai restaurar. Eram homens que encorajavam o povo no tempo de crise. Eles eram os porta-vozes de Deus. Porque, em geral, quando eles vinham falar com o povo alguma coisa, eles falavam assim: assim diz o Senhor. Eles não vinham falando: olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a gente poderia fazer assim ou assado. Mas eles diziam assim: assim diz o Senhor. Era a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eles eram comprometidos com a verdade de Deus. Os verdadeiros profetas. Porque no meio deles haviam os falsos que falavam para os reis que estavam pecando tudo aquilo que eles queriam ouvir. Falavam: não, faz assim mesmo, vai dar tudo certo. E um povo sendo levado cativo, eles falavam assim: espera que já passa. Isso não tem nada a ver, isso não é pecado, isso não é juízo de Deus, isso está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Mas os profetas de Deus falavam assim: vocês pecaram, vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, porque é isso que a gente acabou de ler, não é? Esse era o ministério profético, um ministério que dessa linhagem foi encerrado em João Batista. João, depois de um tempo, Deus sem falar com o povo, João sai do deserto como um profeta de Deus para anunciar algo especial para o povo. Imagina um povo 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E um homem sai do deserto para anunciar a vinda do Salvador. Foi o último profeta dessa linhagem, porque após ele veio o profeta Jesus Cristo, o Senhor,
para anunciar o evangelho da salvação, para ser a salvação do povo de Deus. E nós não temos nesse sentido um profeta, porque nesse sentido de profeta, nessa linhagem de profeta, quando eles falavam assim, assim diz o Senhor, escreve, porque essa é a Bíblia. É isso que nós temos aqui, a palavra profetizada. Hoje nós profetizamos a palavra profetizada. Meu irmão, você é um profeta de Deus, chamado para profetizar a palavra que já foi profetizada, que já foi anunciada, comprometidos com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é essa, da qual Jesus é o verbo, né? A palavra, o verbo encarnado, a palavra viva. Então, qual era o resumo da palavra dos profetas para os reis e para o povo? Nós temos no texto que nós lemos, Jeremias capítulo 25, versículos 4 e 5. Ele falou assim, Jeremias falando para o povo, e esse era o resumo do que os profetas falavam. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, ou seja, repetidamente, inúmeras vezes, o Senhor enviou os seus servos, que são os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam. E o que eles diziam? Convertam-se agora. Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações. E vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. O resumo da palavra dos profetas em uma palavra é: arrependam-se. Essa era a palavra dos profetas para os reis, para os governantes, para os líderes e para cada um dos integrantes do povo de Deus. Arrependam-se. Muda a tua direção, porque vocês estão fazendo aquilo que é mal diante do Senhor. Deus tem uma aliança, Deus prometeu que vocês permaneceriam na terra enquanto permanecessem fiéis ao Senhor. Arrependam-se. Essa era a palavra profética. E a palavra se cumpriu. Essa palavra que Jeremias faz, leva, anuncia para o povo, ela se cumpriu. Como já falamos, em 586, Judá deixou de existir como nação. E deixou de existir não de qualquer forma. Quando o profeta profetizava naquele tempo, era assim, olha, ele vai profetizar, ele está falando que é assim diz o Senhor. Escreve aí o que ele está dizendo e vamos ver se vai acontecer mesmo. Porque se ele é um profeta verdadeiro, se ele é um profeta do Senhor, tudo o que ele está falando vai acontecer. E se não acontecer, se ele profetizasse algo que não fosse verdadeiro, real, ele sofria duras consequências. Mas aconteceu exatamente o que Jeremias havia anunciado. Porque Judá não deixou de existir de qualquer forma. Judá deixou de existir como nação, dominado pelo império que Jeremias havia falado. O Império Babilônico. Israel deixou de existir 100 anos antes, 100 e poucos anos antes, exatamente como ele havia falado. Dominado pelo Império Assírio. Em 722 a.C. Mas esse mesmo profeta, o profeta Jeremias, que anunciou o exílio babilônico, nós vemos no texto que lemos, ele é o mesmo profeta que dá ao povo uma palavra de esperança. Ele fala assim, 70 anos vão passar, esse é o tempo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer uma associação que são 70 anos literalmente, de pandemia. Não é, a gente não está fazendo de forma alguma uma associação nesse sentido. Mas ele fala um tempo para o povo. Ele fala assim, olha, 70 anos vão passar. E Deus vai restaurar, vocês vão voltar para a terra. E essa palavra também se cumpre. Porque depois desse tempo, eles voltam para a terra. Essa era a esperança que eles precisavam nutrir nos seus corações,
nos dias do exílio. Uma palavra de esperança para o povo. Tem aqui uma diferença no domínio assírio, porque o que aconteceu? Quando a Síria dominava, eles tinham a intenção de exterminar a cultura. Eles vinham, pegavam uma grande parte do povo, levava, deixava uma parte, mas ele mandava outros povos para aquele lugar com uma intenção: acabar com a cultura, acabar com tudo, para que eles se casassem entre si, se misturassem em todos os aspectos da vida. E foi isso que aconteceu com o reino do norte, com o reino de Israel, que tinha por capital Samaria, e por isso são chamados de samaritanos, e passaram a ser vistos pelo reino do sul, já não como os judeus mais, porque tinham se misturado. Por isso eles são vistos, por isso que os judeus não queriam se misturar no reino de Judá. A gente vê no tempo de Jesus saindo de um lado para o outro, e eles, o que os judeus faziam? Eles davam uma volta para não passar por Samaria, mas Jesus fala: a gente vai passar por lá. Vocês estão vendo eles como impuros, mas eu vou lá. Eu vou salvar naquele lugar. Eu vou restaurar aquele lugar também. Por isso que eles eram vistos como impuros, um povo impuro, porque a dominação naquele lugar fez isso. E já o Império Babilônico não, eles não tinham essa intenção, Eles permitiam que os povos continuassem mantendo a sua cultura. O que a gente pode então, diante dessa história, desse panorama que a gente viu, bem panorâmico? Leia os livros, leia a Bíblia. Meu irmão, leia a Bíblia. Moisés quer dar uma palavra aqui, por favor, Renato. Leia a Bíblia. Leia 1 Samuel e 2 Samuel. Leia Juízes, 1 e 2 Reis e os profetas. Para que você possa se apropriar da palavra e daquilo, para que você possa ver o que Deus fez nesse tempo. Quantas maravilhas. Pode falar, meu irmão, presbítero Moisés. O reino de Judá foi aprisionado depois de 100 anos, mais ou menos, depois de Israel. Um foi em 722 e outro em 586. Quase 140 anos depois. Interessante, Enquanto Judá tinha reis tementes ao Senhor, Judá continuou livre. Não foi tanto assim, porque tiveram muitos mais reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. E na verdade, nesse tempo, por isso que é importante a gente ler, você vai falar, só um instantinho. Você vai ver que Israel estava ali sendo dominado, não totalmente, mas já estava ali como vassalos de outros impérios, sofrendo consequências dos impérios ali. Inclusive Josias tentou se defender e não conseguiu. Morreu lá em batalha. Teve reis maus também em Judá. Isso. Mas interessante que os reis bons, os bons reis tementes ao Senhor, ainda conseguiram, ficar livres, por um tempo. Como é que fez a diferença, o justo, sim. Isso mostra que o justo faz diferença, entre verdade, os maus, mas é verdade. Então Judá levou 140 anos depois para ser dominado. É muito interessante, É verdade, Moisés. Verdade. Os homens que seguiram a Deus fizeram a diferença no reino de Judá. Mas o que a gente pode aprender com essa história? O que você poderia falar a respeito de Deus nesse tempo? O que a gente pode aprender a respeito de Deus olhando para esse tempo da história de Israel? Meu irmão, você pode falar se você quiser. Eu destaquei aqui algumas coisas, lendo a Bíblia, lendo esses textos, essa história. E uma das coisas, talvez a primeira coisa que eu consegui enxergar é como Deus é misericordioso. Meu irmão, a gente não consegue mensurar a misericórdia de Deus. Porque esse povo, no final das contas, foi levado cativo, foram exilados, mas como Deus preservou o seu povo. Como Deus, um povo que andava em pecado, que desobedecia, e que Deus poderia, de imediato, falar assim: olha, vocês me desobedeceram. Eu vou aplicar sobre vocês
a pior das penas, eu vou acabar com vocês. Mas Deus é tão misericordioso que Ele preserva o seu povo. Como Deus é longânimo, como Deus é paciente com o seu povo, como Deus foi tendo paciência e misericórdia e preservando o povo nessa caminhada. Como Deus perdoa pecados. Porque o povo pecava, mas toda vez que um homem de Deus falava para o povo assim, Samuel faz isso com o povo, fala assim, olha só, vocês querem vencer? Então vão agora para casa, destrói todos os ídolos de vocês, abandonem os deuses falsos e sigam o Senhor. Todas as vezes que o povo se arrependeu, Deus perdoou. Como o nosso Deus é um Deus de perdão. Como o nosso Deus é bom. Como Ele perdoa pecados. Como o nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do seu povo. Ele ouve as orações. Todas as vezes que o povo se colocou diante do Senhor, a gente vê isso na história de Israel, todas as vezes que Israel clamou ao Senhor, Deus nos socorre. Nós precisamos de Ti. Como Deus ouve a oração. Quantas vezes foram 12 juízes. Quantas vezes Deus olhou o povo clamando e Deus falou assim, eu liberto vocês. Eu restauro vocês. Eu ouço o seu clamor. Desde o início. Lá Moisés, Deus ouviu o clamor e Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Como o nosso Deus é um Deus que ouve as orações. O nosso Deus é um Deus que faz e cumpre as suas alianças. Ele faz alianças com o seu povo e Ele também cumpre. O nosso Deus é um Deus que faz e cumpre as suas promessas. Não tem uma promessa sequer de Deus que falhe. Não há uma promessa de Deus que Deus tenha feito, que Ele tenha feito, que Ele não cumpra. Ele é o Deus que anela pela sua palavra, porque tudo o que Ele falou, tudo o que Ele levantou homens para falar a seu respeito, daquilo que iria fazer, Ele cumpriu. Como o nosso Deus intervém na história, nossa irmã Valéria falou muito a respeito disso. Como o nosso Deus intervém na história. Como o nosso Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Meu irmão e minha irmã, qual é a solução? É isso que eu gostaria que você e eu saíssemos nessa manhã, nos perguntando, qual é a solução? Qual é a solução? Porque Israel precisava pensar a respeito disso. E eles encontraram inúmeras soluções. Eles só demoraram muito para encontrar a verdadeira solução. Que era o arrependimento. Que era a mudança de caminho. Que é a mudança de direção. Que era o render os seus corações a Deus. Que era compreender que não há outro Deus a não ser o Deus, o único Deus verdadeiro. E era isso que eles foram chamados para anunciar desde o início. Não há outro Deus. Eles precisavam entender qual era a solução. E talvez esse precisa ser o nosso entendimento, o entendimento dos nossos corações. Nós temos nos reunido em oração. Sabe o que me ajuda aqui, pastor? Foi Neemias que, quando voltou, uma das primeiras coisas que fez foi confessar os pecados da nação. Quando volta para a terra. Uma das primeiras coisas que ele faz é: nós vamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar. Sabe, Neemias não confessou só o seu pecado. Neemias confessou o pecado da nação. De tudo o que havia sido feito há tempos e tempos e tempos. E nós temos nos reunido em oração. Meu irmão, eu não sei se você tem participado das reuniões de oração dos pequenos grupos de oração da nossa igreja. Se você não tem participado, busque um grupo
se associe a um grupo, porque no nosso grupo, por exemplo, essa semana, uma das coisas que a gente fez foi confessar os pecados da nossa nação. É um tempo de clamor, né? O salmista diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa encontrar um coração sábio, para que eu possa ter um coração sábio. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Contar os dias é perceber os dias, é interpretar os dias. E o Senhor tem nos chamado como igreja dele para isso nesse tempo. Amém? Vamos orar. Alguém tem alguma colocação para fazer? Não? Nós vamos orar e depois eu passo a palavra para o pastor, para estarmos encerrando a nossa EBD e o ministério de louvor, com quem estaremos louvando, encerrando. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te bendizemos, te adoramos e te louvamos porque, olhando para a história do teu povo e da tua intervenção na história do teu povo, nós percebemos o teu amor, as tuas misericórdias, a tua graça, o teu perdão, o teu amor, o teu cuidado, a tua bondade. Nós louvamos o teu nome nessa manhã e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, molda os nossos corações com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor que registra a tua palavra em nossos corações, não mais em tábuas de pedra, mas agora em nossos corações a tua lei é registrada, a tua vontade é registrada em nós. Nos ensina a te obedecer, nos ensina a andar segundo os teus caminhos, segundo a tua direção. Senhor, que como profetas do Senhor, que profetizam a tua palavra, uma palavra de arrependimento, uma palavra de reconciliação contigo, nos capacita. Unge as nossas bocas, unge os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Deus, para que possamos anunciar, assim como os teus profetas, uma palavra de esperança, num tempo de tanta adversidade. Levanta a tua igreja como luz nas trevas, como luz para as nações. Levanta a igreja presbiteriana em Rio da Prata como luz em Rio da Prata, como luz em Bangu, como luz onde quer que os cultos, as programações, a palavra pregada tenha chegado. Levanta-nos como luz para essa nação, para a glória de Jesus, do teu nome que oramos e pedimos. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Quando a gente vai ouvindo a história, quando a gente vai percebendo a ação de Deus no mundo, né, e no seu povo escolhido, a gente vê como nós servimos a um Deus maravilhoso, sobrenatural, um Deus que é Senhor da história. A gente vê um período compreendido aí de aproximadamente 500 anos, né, que você abordou aqui. A gente fala de 500 anos como se fosse 5 anos. Né, mas 500 anos a gente vai vendo na história e a palavra de Deus é tão tremenda que ela tem o cuidado de registrar tudo isso para que a gente fique ciente de tudo que aconteceu e tudo que acontece com o seu povo, o povo escolhido do Senhor. 500 anos é a idade do Brasil, né, da nossa terra, da onde a gente mora, e a gente vê através da Bíblia, o povo se aproximando, o povo se afastando. O povo, quando se aproximava, tinha bênção, cuidado, proteção. E quando se afastava, exatamente o inverso disso. E tudo isso serve para que eu e você também possamos estar avaliando como está a nossa vida, a nossa fé, a nossa igreja, como está a nossa família, se a gente está próximo ou não. Como você avalia o mundo hoje?
Um mundo que está próximo de Deus ou um mundo que está distante do Senhor? Um mundo que tem Deus realmente como o seu Deus, né? Ou um mundo que tem colocado tantas outras coisas no lugar de Deus. E assim a gente vai aprendendo, assim a gente vai se autoavaliando diante de tantos profetas, né? Que se levantam aí, profetas. Leia ali, meu irmão, a gente leu foi Jeremias o quê? 25, né? Leia o 26, o 27, leia o 28, Jeremias 28, como se levanta um profeta ali chamado Ananias, se eu não me engano, falando aqui assim, fica tranquilo, tudo isso vai passar, esse cativeiro vai passar, 2 anos apenas só, Nabucodonosor vai ficar com esse povo lá preso. E aí Jeremias tinha chegado com um jugo nas costas de madeira, e Ananias pega esse jugo, quebra, fala que assim, aí, da mesma forma que a gente está quebrando aqui, Deus vai quebrar também 2 anos só. E Jeremias fala assim, amém, se é a palavra do Senhor, tudo bem. Jeremias então vai embora. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Deus vem e fala com Jeremias, fala assim, Jeremias, faz o seguinte, faz um jugo agora de ferro, e volta lá para dizer assim, esse homem aí não está falando nada da minha parte. Um jugo de ferro. E Jeremias então chega lá com um jugo de ferro falando assim, olha aqui Ananias, eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus não é verdade na sua boca. E se essa palavra não é verdade na sua boca, dentro de 1 ano você vai morrer. Não durou 7 meses, Ananias morreu. E Jeremias chega, o povo fala que é assim, 70 anos vai ficar o cativeiro. Mas calma, vocês não vão ficar só. Tenham filhos, casem-se, ore pela paz da cidade, vocês vão ter paz. 70, meu irmão, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, 70 também é. Era o tempo completo de Deus. E assim Deus abençoou aquele povo, depois tirou do cativeiro, depois fez com que voltasse para a sua terra, aí vai lá para Neemias, vai lá para Esdras, vai lá para Zorobabel e tantas outras coisas que a gente vai vendo Deus agindo na história. E a palavra de Deus se cumpre, como o Eric falou, não estou pregando aqui de novo não, mas é maravilhoso porque já havia uma promessa lá em Abraão que Deus abençoaria o seu povo e todas as famílias da terra. E era naquele povo escolhido, naquele povo que tinha sido separado por Deus, que havia a promessa. E Jesus vem nascer justamente desse povo, né? No povo de Judá. Então, meu irmão, Deus é aquele que cumpre a sua palavra, é aquele que vai fazer com que a bênção chegue até a sua vida e chegue até nós, porque somos também um povo separado, escolhido, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor continua sendo o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrando, vamos apenas fazer mais uma oração, mas lembrar que hoje temos o culto à noite. Meu irmão, aproveita para estar aqui louvando ao Senhor. Se você tiver a oportunidade, venha. Se você não tiver, a gente vai estar transmitindo o culto. Estamos tendo alguns problemas com a nossa transmissão, a nossa internet está muito ruim, mas em nome de Jesus vai funcionar hoje à noite e essa semana a gente já deve trocar a nossa internet aqui, né? A gente já deve conseguir uma nova operadora que vai dar aí aquilo que a gente precisa para você não ter problema de recepcionar aí os cultos que são transmitidos aqui, os trabalhos que estão sendo transmitidos aqui em nossa igreja. Não esqueça de se inscrever para hoje à noite, estaremos juntos aqui, na quarta-feira, todas essas programações que você não pode perder. E volte lá atrás, assista outras e mande para outras pessoas. Às vezes você vai ver e você pode transmitir, passar o link para que uma pessoa indicada aí por você assista uma programação. Amém? Não esqueça também da sua fidelidade com seu dízimo, sua oferta. A gente está colocando sempre ali um QR Code, está colocando também a conta da igreja. Eu vou pedir até para aumentar o número lá, para aumentar lá na mídia,
porque fica muito pequenininho, às vezes a pessoa não vê. A gente teve uma baixa muito grande na nossa arrecadação esse último mês, assim, bem, fechamos no vermelho, para você ter uma ideia. Mas Deus, Ele é aquele que vai suprir, é aquele que tem cuidado de nós, e em nome de Jesus, eu quero orar, inclusive, hoje à noite, pelas suas finanças. Vamos fazer isso, para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, meu irmão, vamos nos despedir. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui encerrando mais esse estudo de escola dominical, onde a gente vê a tua graça, o teu poder, misericórdia, a ação sobrenatural do Senhor na história. E não é diferente nos dias de hoje, na vida de ninguém, nas nossas casas, famílias. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Continua, Pai, derramando sobre a tua igreja a tua unção, e que possamos cada vez mais, ó Deus, experimentar do teu poder na nossa vida, nas nossas famílias. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, unção e poder do Espírito Santo esteja sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.